Minhas duas avós não reagiram bem quando descobriram que eu faria o curso de Direito. E creio que isso basta para indicar que na minha família a fama dos advogados não era lá muito boa. Pensando especificamente no advogado cristão, de duas uma. Ou ele pratica advocacia mentindo e assim aceita a ideia de viver um cristianismo também de mentira, ou ele reafirma o seu compromisso com a sua fé e, portanto, com a prática da verdade, e cuida de reformar o modo de exercer a advocacia. Estes foram dois trechos do artigo O Advogado Cristão e a Mentira, do professor Giordano Bruno. O que é o advogado e a mentira e a indicação do próximo ministro do STF? Isso tem algo em comum? É o que vamos conversar com duas pessoas muito especiais para nós aqui do programa Advocacy. O primeiro é o próprio doutor Giordano Bruno Soares, que ele é advogado, pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, professor de Direito na Universidade Federal de Minas Gerais e sócio fundador da Giordano Bruno Advocacia, além de um excelente cronista, né, doutor? O outro convidado nosso é o professor Valceni Braga, ele é mestre em administração, é CEO da Rede Batista de Educação, membro do Conselho Nacional de Educação e também do Conselho de Educação do Estado de Minas Gerais. Atua em diversas organizações do terceiro setor, sindicato e associações e atuação na gestão pública federal. Quase que a gente passa uma boa parte do programa lendo o currículo de Vossas Excelências. Para vocês terem uma ideia da excelência que é a conversa e também dos convidados. Doutor Giordano, professor Valceni, muito obrigado pela participação de vocês aqui conosco nesse programa tão importante. Muito obrigado, doutor James. É um prazer estar aqui na companhia do doutor Giordano, que é um doutor na área, né, que vai ser tratado aqui. Então, muito obrigado pelo convite. Eu também agradeço, querido. Um prazer estar aqui com você e com o professor Valceni. Uma honra para nós. E o nosso tema hoje também é um tema assim, de excelência, se tratando de importância para o Brasil, para o Estado brasileiro e, consequentemente, para a população, a vida nossa da população em geral, né? Que é falar sobre indicação, nomeação de ministros para o STF. Lembrando que estamos no momento aí de quando um dos ministros do STF se aposentou, estamos nesse momento de transição de aposentadoria de um e quando o outro vai assumir. Também já houve uma indicação do presidente da República de um nome e que é colocado hoje, deve passar pelo Senado e ao final aprovado chegar ao STF. Mas eu gostaria de começar, professor Giordano, quando a gente fala STF, tem tanta coisa que está batendo no STF e bateu nos últimos anos, que num dado momento foi dito que lá se tinha se transformado numa corte penal. É ou não é penal ou mais? Qual que é efetivamente o papel do STF dentro do sistema de justiça brasileiro? Bom, o STF tem basicamente a função de ser o guardião da Constituição, não é? Ele tem o papel de verificar se a Constituição está sendo bem aplicada, tanto pelo Executivo, quanto pelo Legislativo e pelo próprio Judiciário nas instâncias inferiores. Então, tudo que tem a ver com o direito constitucional, com as normas da Constituição, e a nossa Constituição ela é muito ampla, ela trata de muitos assuntos, tudo que tem a ver com isso acaba podendo chegar ao STF e é papel dele verificar se está tudo de acordo com a Constituição. Então, ele é o guardião da Constituição. Que, a rigor, não é para julgar recursos dos processos que tenham chegado, necessariamente chegado ao STJ, por exemplo, ou que saiam dos tribunais de justiça dos estados, né? Mas, mais especificamente, para ver se isso tem alguma matéria com reflexo na Constituição ou da Constituição, no caso. Uma aplicação da norma constitucional, assim, na prática, como é que isso se dá, no caso? Sim. A competência do Supremo ela tem duas dimensões. Tem a competência originária, né, que são aqueles assuntos que o Supremo, e só ele, pode analisar. Por exemplo, o controle de constitucionalidade, né, das leis. É ele que vai dar a palavra, ele que vai conhecer e que vai emitir uma opinião definitiva sobre isso. E tem a competência recursal, não é? Algumas questões podem chegar ao Supremo
nessa mecânica aí dos recursos, se houver uma questão de interpretação da Constituição. Então, às vezes, algumas coisas acabam chegando ao Supremo nessa via do recurso com um pouquinho de criatividade, não é? Há um exagero, às vezes, na tentativa de empurrar ou de arrastar alguns temas para análise do Supremo. Aí esse inchaço que a gente acaba percebendo. Criatividade foi uma criatividade do professor Giordano. É verdade. Mas isso, acho que há algum tempo atrás, né, professor Valsenir, nem se falava muito em Supremo, assim, a população teria ouvido falar, mas não de tanto ouvir falar ou o que ele fazia, né? E só para lembrar que nós temos, a rigor no Brasil, no nosso sistema, 2 instâncias. Os juízes de primeiro grau, que toda a comarca tem, seja da Justiça Estadual, só fazendo aqui rapidamente um retrato disso, e os tribunais de justiça, que todo Estado tem. Então, as 2 instâncias são essas aí. Além disso, tem a Justiça Federal, né, que também matérias que são de competência da Justiça Federal, que o próprio direito traz. Tem os juízes federais em várias comarcas no Estado e o Tribunal Regional Federal. Fora a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, que são justiças especiais, né, específicas. O STJ já funciona não como uma terceira instância, mas se há a interpretação de uma norma federal, de uma lei federal, em que haja um questionamento da interpretação da forma de aplicação, recorre-se ao STJ. E em matéria constitucional, como já bem disse o professor Giordano Bruno, vai ao STF. A rigor é esse o nosso desenho, né? Se o professor quiser fazer aqui algum reparo, fica à vontade, não, sem nenhuma pretensão. Eu já estou até exagerando um pouquinho, porque estou entrando no direito constitucional, que não é a minha área, com alguma cautela, inclusive. Mas assim, era só para esclarecer aqui para o nosso telespectador. E quando eu estou fazendo isso, em geral, a população conhece aquilo que vai até o juiz. Sobretudo porque a causa dele vai até o juiz, tem a sentença e tal. Quando vai ao tribunal, para ele já virou alguma coisa assim, etérea. O que é isso? Imagina chegar ao STF. Isso não era comum, né, professor? A população não sabe o que é isso. Não era, né? Mas de anos para cá, o STF se popularizou e todo mundo está tendo acesso e até dando palpite, né? E parece que... Todo mundo é jurista hoje em dia. Todo mundo é jurista, né? Mas parece que também o Supremo Tribunal Federal deu causa a isso aí, né? Ou seja, também a tecnologia ajudou esse acesso, né? Mas você acha que a transmissão das audiências, das sessões, ajudou nessa... Ajuda muito, né? E isso é bom que aconteça, porque no Estado democrático de direito é bom que o cidadão ele tenha acesso com transparência ao que está acontecendo, inclusive nos tribunais, né? Até para ele entender e procurar influir, porque os tribunais eles precisam agir coerentemente, né? Tanto com a Constituição, evidente, né? Com as leis, mas isso refletindo também a necessidade das pessoas no dia a dia, né? Então, é bom que elas confiem mais na justiça, elas sabendo como age o judiciário, elas vão confiar mais, e é importante, isso traz até qualidade de vida, né? Quando o cidadão ele confia na justiça, né? E vê que há coerência nas decisões, né? E eu penso que está sendo muito salutar esse acesso, essa abertura que a gente vê, né? E que o Supremo permite isso, que se divulguem, né, as suas sessões, né? E decisões, mesmo essas decisões controversas, né? É interessante você ver as posturas dos vários ministros, né? Cada um com o seu estilo, né? Eu creio que o cidadão ele gosta disso e quando ele acessa essa informação, eu creio que a democracia se fortalece. Mas lá do outro, e aí eu pergunto para vocês dois, também não tem o risco de essa publicidade do ato através dos veículos de comunicação causar também uma certa influência no julgamento? Como, por exemplo, nas votações no Congresso Nacional? Há estudos de direito comparado analisando as cortes constitucionais, né, e o papel da divulgação televisiva das decisões. E tem já realmente descobertas muito interessantes nesse sentido. Mas, francamente, James, se o juiz não tem coragem de decidir de acordo com a sua consciência, ele não pode ser juiz. Sim. Então, transmitido ou não a sessão, se o juiz que veste aquela toga, que está ali investido, que não pode ser retirado, tem todas as garantias da magistratura, se ele não tem coragem de decidir de acordo com a sua consciência,
né? Então, para mim, não é o fato de ser ou não televisionada a sessão que deveria mobilizar ou organizar o voto do juiz. Mas há influência, sem dúvida, os estudos indicam que há influência. Uma curiosidade, né, a gente tem uma coincidência, 11 ministros do Supremo, 11 jogadores de futebol. Nós não sabemos escalar a seleção brasileira mais, né? Eu até perdi um pouco do encanto por não gostar de um certo jogador que usa a camisa 10, de achar que ele não veste muito bem a camisa da seleção brasileira. Mas a gente sabe escalar os 11 ministros do Supremo. Aliás, eu ouvi há algum tempo, uns 2 anos, num congresso de direito eleitoral aqui em Belo Horizonte, antes da pandemia, o então presidente do STF era o presidente do TSE. Sim. O ministro Fux, ele falava, olha, o pessoal não conhece os 11 nomes da seleção, mas os 11 do STF, a população tem na ponta da língua. Não, mas talvez alguns, né, eles dão causa a isso aí, ou seja, talvez se joga um pouquinho para a plateia, né? Será que não? Eu acho que onde tem o ser humano sempre tem um pouco disso, né? No Congresso tem isso, no futebol tem aqueles que mais jogam, e o judiciário não vai ficar isento desse perfil, né? Não deveria, mas... E como mencionou mesmo um voto do ministro Nefe Cordeiro, quando era ainda ministro do STJ, ele falava, olha, o juiz, o magistrado tem que ser o mais discreto possível para que ele se mantenha o mais isento possível, inclusive nos reflexos do seu voto para a população, né? Então, não sei se é isso, né? Que eu estou imiscuindo aqui no papel de você, mas não sei. Mas a vaidade é... Um autor nosso aqui de Minas Gerais, no Guimarães Rosa, diz que a soprada na vaidade é o que dá fogo mais rápido, né? Então, nada mais interessante para a vaidade do que estar ali, né, num grupo tão seleto, tendo tanta visibilidade. Então, o perigo está presente. Que já é uma elite, né? Não só é uma elite do país, do ponto de vista do Estado brasileiro, da sociedade... E até formalmente é a cúpula do judiciário. Exatamente. Né? Então o equilíbrio dos 3 poderes, ele depende muito do Supremo, porque é a cúpula de um dos poderes. Então o perigo da vaidade, ele está presente ali, é um desafio para o juiz trabalhar com essa dimensão também. E nesse caso, para se tornar um ministro do STF, doutor Giordano, quais são os critérios para, digamos assim, ser candidato? É uma inscrição, é um concurso? Não. O artigo 101 da Constituição, né, que disciplina esse tema, ele indica alguns critérios. Tem que ser cidadão brasileiro, tem que ter entre 35 e 65 anos de idade e tem que preencher 2 requisitos que são assim, um pouco difíceis de compreender, porque são vagos, né, são abertos. Tem que ter notório saber jurídico e reputação ilibada. Preenchendo esses 4 requisitos, o presidente indica e o Senado aprova. É só isso. É muito simples. Então. É simples. Você sabe que outro dia eu ouvi de um colega, o problema do Brasil é a reputação ilibada, porque sempre alguém teve um nome no SPC, alguma coisa assim de restrição, fazendo a referência, porque uma longa carreira também tem os seus percalços, né? Então, o que caracteriza uma reputação ilibada, né? Os 2 conceitos são muito abertos, né? Muito passíveis de discussão. O que é uma pessoa que tem um saber jurídico notório? Você pode pegar, talvez, uma titulação, ou uma experiência profissional, o fato de ter passado em concursos públicos, mas ainda assim é difícil apurar, né? Não é preciso, né? Não é preciso. Houve na nossa história pessoas cujo saber jurídico era indiscutível. Por exemplo, o nosso Afonso Pena foi indicado para o Supremo e naquele momento não havia dúvida. Ele era diretor da Faculdade de Direito, aqui da UFMG. Não havia dúvida. Ele recusou. Ele recusou o convite e disse que preferia ficar aqui cuidando dos alunos dele. Coisa que a gente não imagina hoje, né? Mas ninguém duvidava. Hoje, pelo grande número de profissionais, né, isso não é tão simples assim de apurar. Então... E também pela variedade. Pois não, pode falar. E também a questão do notável saber jurídico, né? Não deveria gerar dúvida, né? Porque se é notável saber jurídico, ou seja, é perceptível por todos, ou seja, é unanimidade, que não é unanimidade, mas todos percebem que a pessoa se destaca, né? Sim. E esse destaque não pode ser algo assim, de qualquer forma, ele vem pela produção de alguma obra
Ou seja, esse notável, ele requer uma produção de obra. Que é uma visão, né? Obra. Ou seja, imagina que no meio jurídico, então, da literatura a pessoa jurídica tem que gerar conhecimento, vamos dizer assim, registrar a sua experiência e conhecimento em livros que vai ser seguido pelos alunos e outros que vão se formar ali, né? Ou que sejam produtores realmente de conhecimento muito relevante na área, né? E que se destaque, né? Ou seja, somente a formação não vai dar condição a um cidadão de ser indicado ao Supremo, só porque é formado, mesmo com o título de mestre e doutor, que está em condições de ir para o Supremo, não. Ele tem que ter notável saber jurídico. Ele tem que ser um destaque na sua área pela produção que ele tem e de reconhecido por todos, né? Eu acho que da mesma forma o caráter ilibado, né? Não é isso mesmo? Isso requer que ele seja um exemplo para outros brasileiros, né? Pois é, não professor. pode ter dúvida muito sobre o assunto, não. Exato. Agora, a sua fala é interessante porque acho que chama atenção para a polêmica do momento. Uhum. Porque o que é o notório saber jurídico? Esse notável saber jurídico, né? Seria uma carreira acadêmica, assim, com títulos, com doutorado, vários, ou dentro, fora do país, pós-doutorado dentro, fora do país? É uma demonstração de conhecimento jurídico. Porque a maioria absoluta não tem essa formação acadêmica. E são pouquíssimos que têm essa formação acadêmica. Uma longa carreira como advogado, mas sem nenhum título acadêmico, essa pessoa acumulou um conhecimento jurídico ali advogando, talvez da primeira até o STF, quer dizer, mas como aferir isso, né? Ou até mesmo com concursos públicos. Passou num concurso para magistratura, passou num concurso para uma carreira jurídica qualquer, de polícia, do MP, da advocacia pública, quer dizer, tudo isso comprova esse notório saber, né? Ou tem muitas obras escritas, quer dizer, eu acho que como o senhor disse aqui, né, professor, o que precisamente eu vou levar em conta? Porque se eu sou senador e vou sabatinar o candidato, eu posso olhar, não tem mestrado, vai escrever um livro, mas como é que alguém que não tem um mestrado escreve um livro jurídico? Mas tem 50 anos de advocacia, só passou num concurso para juiz, não, ele já foi juiz, desembargador, tem aqui uma carreira de 30 anos na magistratura, ele não tem um notório saber, quer dizer, como medir isso? Estou fazendo essa reflexão para dizer que isso é um ponto polêmico no momento, com relação ao indicado hoje do presidente, é o ministro André Mendonça, que foi ministro da Justiça, é da AGU, foi ministro-chefe da AGU, foi para a Justiça, voltou para a AGU, tem obra escrita, tem doutorado fora do país, na área da administração pública, inclusive. E outro dia eu vi um comentário de um professor conhecido aqui nosso do direito, uma outra candidata lá de uma associação de juízes, ela falou, o currículo dela é melhor. Quando eu fui ver, ela é professora universitária. Não tem alguns atributos que o atual candidato tem, mas ela tem uma outra carreira acadêmica que aquele candidato não tem. Para aquele colega ali que comentou, aquele currículo dela realmente é melhor do que o do atual ministro. Então, entende, e eu queria ouvi-los sobre isso exatamente assim, não fica um pouco à mercê da visão da sociedade ou do examinador lá do Senado? E difícil dizer, fulano não tem um notório saber jurídico? Sobre a polêmica em curso, eu não tenho nenhuma dúvida de que o indicado atual, o André Mendonça, preenche esse requisito na mesma medida ou em melhor medida do que os últimos aprovados. Né? Verdade. Então, para mim, isso é fora de dúvida, né? Pela trajetória profissional e pela formação acadêmica. Então, especificamente sobre esse indicado. Agora, são duas pessoas ou duas instâncias que vão ter que bancar, né, que vão ter que chamar para si a responsabilidade de dizer eu reconheço ali um notório saber jurídico. O presidente, ele joga ali a sua honorabilidade, né, sua capacidade de fazer escolhas, e o Senado. Qualquer dos dois que achar que não tem, o presidente pode não indicar e o Senado pode não aprovar. Então, ali são duas instâncias, e aí fica a beleza completa, James, para mim, do equilíbrio dos poderes. Né? O Poder Executivo indica, o Legislativo aprova para nomear na cúpula do Judiciário. Essa é a beleza, isso é muito belo, realmente.
A gente critica muito tudo isso, mas a gente tem que perceber que a estrutura é interessante e, como o professor disse, nós estamos num processo de amadurecimento democrático. Somos uma jovem democracia, temos muito que aprender, mas estamos caminhando. Estamos aprendendo ainda? Aprendendo. Eu me lembro que o ministro Toffoli, por exemplo, teve dificuldade de aprovação, assim, tinha uma resistência com o nome para passar no Senado. Inclusive, o notório saber era uma dificuldade, né? E assim, se fizer uma comparação rápida, o conhecimento, a trajetória do ministro André Mendonça, ela não deixa nada a desejar, como o professor Giordano disse, indicados recentes, né? Assim, porque tem se criado isso. E às vezes ainda questiono, e ainda tem uma outra questão colocada hoje, aquela história do terrivelmente evangélico. Ah, mas ele é evangélico. Aí outro dia eu perguntei para o colega, não, mas ele não poderia ser então evangélico? Quer dizer, o critério agora é não ser evangélico. Eu creio que o doutor André Mendonça, ele atende aos dois requisitos de sobra, na minha visão, né? Tanto pelo notável saber jurídico, né? Porque ele tem, além da formação, ele tem experiência. Além da experiência, ele tem a litigância positiva, né? Exatamente no viés desejado pela maior parte do povo brasileiro, que é do combate à corrupção, que é muito necessário hoje, né? A gente sabe que ele é um nome não envolvido com interesses diversos, que a gente vê por aí, né? E que a obra que o senhor mencionou, ele tem obra, como o senhor mencionou, professor, nessa área. Exatamente. De combate à corrupção, à integridade no serviço público. Então, ele é um nome, assim, dos melhores que o Brasil poderia ter hoje para ser guindado ao STF, né? Além disso, o segundo requisito, né, que é o ilibado caráter, né? Ele tem de sobra também, porque é um homem honrado, ético, tem mostrado com a vida, né, que ele lidou há vários anos, né, no serviço público, não há nada assim que se comprove contra ele, né? Então, é uma pessoa de bem e que representa também, vamos dizer assim, é o perfil desejado da maior parte do povo brasileiro hoje, né? Que é claro, em cada tempo, em cada governo, né, o candidato que vai ser indicado, ele representa aquele viés até ideológico, né? E eu creio que o doutor André Mendonça, ele representa muito bem o que o Brasil precisa, o que a maior parte do povo quer, né? Então, não vejo nenhuma situação que ele possa ser colocado o nome dele em dúvida, né? Eu creio que é um nome bem indicado, né? Creio também que ele vai prosseguir bem para o Senado. Nós estamos terminando aqui o bloco, só tem mais um minutinho. Na sua opinião, por exemplo, hoje nós não temos uma composição com um viés político muito acentuado no STF, por exemplo. Nós tivemos várias indicações dos governos do PT. Sim. Então, isso acaba também não fazendo com que esse viés político vá para lá? Isso precisa de ter equilíbrio? É evidente que o ser humano, você não consegue dissociá-lo, né? Sim. Ele é um por inteiro, né? Isso. Então, a sua formação cidadã, político, ideológico, né, vai se pronunciar onde é que ele estiver, né? É evidente que para ser, como o doutor Giordano já colocou, né, para você ser um magistrado, você precisa ter lisura, equilíbrio, né? Você está ali, você não está representando uma classe, você está defendendo a Constituição, que é a lei magna do país, né? Então, há de se deixar de lado todo o viés político, né? Como também o viés religioso. Nenhum ministro tem que estar ali para defender nem o grupo A, B ou C, religião A, B ou C. Não pode, de forma alguma. É evidente que ele leva para lá os seus valores. Então, a sua formação religiosa, é evidente que ele leva para ali os seus valores, né? Então, se ele tem uma formação muito firme, ele vai ser inflexível com a corrupção, por exemplo. Se ele for um pouco mole nessa área, né? De repente ele vai claudicar e vai prejudicar o Brasil todo, né? Então, eu creio que esse é que precisa ter. Ou seja, na minha visão, parece que realmente existe vamos dizer assim, uma coloração política um pouco mais forte no nosso STF nessa última década, vamos dizer assim, né? Então, é um pouco difícil a gente ver algumas ações, né? Parece que existe um viés um pouco político, o que não deveria ter. O que não deveria, né? Não deveria. Eu quero... Voltando aqui, então, falando de STF especificamente, das questões
técnicas, assim, o que é atribuição do STF. Uma crítica que tem hoje, professor, é de que tem havido muito ativismo do Judiciário, sobretudo do STF, envolvendo opiniões, decidindo sobre algumas matérias polêmicas de uma forma que, recentemente, nós tivemos a discussão aí sobre a chamada prisão de segunda instância, que foi o apelido que ficou para o Instituto Jurídico. 2016 foi uma decisão, 2020 uma outra decisão que mudou completamente o entendimento da Corte. Tem havido, no seu entendimento, ativismo do Judiciário, isso na sua leitura técnica, enquanto professor também de Direito, e mais, assim, o que influenciaria isso? Uma correlação de forças e até de visão política dos seus componentes? Bom, eu acho que é inegável, né, a ideia de ativismo judicial. Há estudos sobre isso nas cortes constitucionais. No Brasil, é muito fácil identificar essas manifestações. A meu ver, elas não são de agora, elas não atingem, por exemplo, esse governo, esse poder executivo de agora. Já há, a meu ver, há muito tempo, interferências indevidas no Legislativo e no Judiciário em épocas anteriores, elas continuam agora. Isso tem a ver com uma certa teoria de direito constitucional que veio sendo construída e chegou aos tribunais, que realmente reconhece aos juízes esse tipo de possibilidade. Penso que é um caminho bastante longo a gente discutir e amadurecer o nosso direito constitucional para que cada poder exerça a sua função de forma mais contida para a harmonia. Mas se a sua pergunta é, existe ativismo? Sim, existe ativismo, há excessos do judiciário em várias direções. E não é de agora. Me lembro aqui que quando a ex-presidente Dilma indicou o ex-presidente Lula um exemplo clássico para um cargo de ministro, o STF disse não. Quer dizer, qual que era o critério, qual que era o elemento para que aquele presidente, ex-presidente, não pudesse... mas você está tentando tirá-lo... Quer dizer, eu estou julgando um ato futuro, que eu suponho que é para isso, né? Recentemente, o presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeou um diretor da Polícia Federal e passou pelo mesmo, e com detalhe, o ato de um ministro da Corte, que nem era o presidente, mudou ou anulou o ato do presidente da República, que é o chefe de um poder, e que é quem representa o país dentro e fora do país, né? Só para lembrar que a República Federativa do Brasil, que é como ela se apresenta lá fora, quem representa é o presidente da República, é o chefe do executivo, né? Não é o Bolsonaro ou a Dilma, é o presidente, isso que diz a lei. Nesse sentido assim, que a alternância no poder é tão saudável, né? Quem estava na oposição olhava, às vezes, o STF de uma certa forma, agora no governo olha de outra forma. Quem estava no governo... Então, a gente tem que ter também essa naturalidade para criticar quando há um erro e elogiar quando há um acerto, independente de quem está sendo beneficiado ou prejudicado. E colocar num contexto histórico, de amadurecimento democrático. As instituições são importantes, não adianta pensar fora das instituições, não adianta pensar em soluções mágicas e colocar nesse quadro histórico, né? E aí a educação é fundamental. Apontei para o professor Valceni quando eu falei de educação. Eu costumo dizer, num caso como esse, que no interior tem um ditado que diz que pau que dá em Chico dá em Francisco. Isso. Então, assim, naquele momento, o que parecia natural para a oposição àquele governo, que era um governo de esquerda, e eu, assim, fiquei indignado na época com aquilo. Hoje a oposição que se tornou situação e vice-versa, está sofrendo, e a outra que era situação na época está batendo palma para o que aconteceu. Ou seja, é algo que não é bom para o Estado, né? Esse tipo de ativismo do judiciário, porque hoje é um governo de direita, ontem foi de esquerda, amanhã pode voltar a ser de esquerda. E aí aquilo que se ajudou, que se apoiou hoje, pode voltar e aí é um desequilíbrio dos três poderes da República, né? Por isso que é importante esse julgamento com certa neutralidade do STF, né? Ele não pode pender politicamente, ele tem que ser isento dessas pressões políticas de toda ordem, né? Políticas e religiosas, de qualquer que seja. De qualquer natureza. Ele precisa ser centrado, né? Até para que sirva de fiel da balança, né? Em relação aos demais poderes. Eu creio que até para a cidadania, né? É muito salutar quando você vê um Supremo calmo, tranquilo e sereno, agindo, né? Tomando as decisões, né? Sem muita afobação, né? E também sem se
se meter nos demais poderes, né? Nós percebemos isso claramente nos últimos anos, né? Onde o Supremo, né, no afã de ajudar mais o Brasil, né? Ele toma decisões que seria próprio de outros poderes, né? Isso é muito ruim para a democracia. Lembrando que eu costumo dizer que a decisão que um juiz de primeira instância, sobretudo a justiça comum, toma num caso, ela tem um reflexo ali muito restrito. Mas quando a decisão de um ministro do STF, você forma ali uma jurisprudência, um entendimento na corte, que aquilo vai ter reflexo para o Estado brasileiro por anos e anos, não se sabe até quando. Então, se for temerária e talvez até contaminada com algumas influências, você vai ter um problema aí. É uma decisão para o Estado, não é para um caso, né? Mas eu creio, doutor James, que se forem obedecidos os dois critérios, né? Notável saber jurídico, né? E reputação ilibada, né? Você já inibe essa ação do judiciário fora desse ponto de equilíbrio. Porque quem tem notável saber jurídico, né, e reputação ilibada, ele vai se preservar até no julgamento. Se for fraco nesses dois quesitos, aí qualquer coisa está valendo depois. Isso é lamentável. O professor, quando foi colocada aqui a questão religiosa do ministro, do indicado, aliás, né, por que isso... Ora... Nós falamos aqui no outro programa sobre a ética cristã. Acaba que a ética cristã influencia o mundo positivamente. Não é com a nossa religiosidade, mas com a ética. E há um versículo na Bíblia que diz que ao julgar não beneficieis nem o pobre. Ou seja, por mais que eu olhe para ele, não, mas ele vai ficar numa situação difícil. É questão de justiça. Você pode até apoiá-lo de alguma forma, mas no julgamento ninguém pode ser beneficiado. Isso. E usa a figura do pobre exatamente para ser mais frágil. Então, nesse sentido, eu acho que se ele é religioso, se ele é cristão, esse é um dos princípios que ele vai ter que levar para lá, né? É justiça. Justiça, exatamente. E se o indicado... Pois não. Francamente, essa questão da religião do indicado, do André Mendonça, ela é absolutamente irrelevante nesse ponto. Então, se o presidente ele escolheu por esse motivo, é algo que cabe a ele e que está dentro da sua possibilidade de atuação. Então, me parece que é um debate muito longo, muito amplo, uma grande cortina de fumaça, mas o nome vai passar no Senado, o Senado não vai ter coragem de reprovar um nome de uma pessoa que é de uma religião de 20% ou 30% da população brasileira. 70%, né? O cristianismo. O cristianismo sim, mas o cristianismo evangelical, né? Porque, presumidamente, vários ali são católicos romanos, né? Então, ele seria mais especificamente representante de uma parcela um pouco menor, mas que não está atualmente representada. Já esteve. Né? Há um belo-horizontino que foi ministro do Supremo, diácono da Igreja Batista, o Vilas Boas. Vilas Boas. Mas que o pastor Márcio sempre faz referência ao Vilas Boas. Aí o pastor Márcio. Então, não há hoje, e se houver, não há nenhum problema. Aquilo que o professor Valceni falou de independência, o ministro que acabou de se aposentar, o Marco Aurélio, que, aliás, é o mais independente das últimas décadas. 10-1. Ele sempre estava ali sozinho nas decisões. Ele disse que o futuro ministro não agradeça com a toga, não agradeça com o poder que ele recebeu, que ele não manifeste gratidão nas decisões. É isso que se espera de um ministro, a independência. E muitos que foram nomeados por presidentes recentes mostraram independência recentemente. É isso que a gente espera do próximo ministro supremo. Mas, doutor, e se ele não for aprovado? Digamos, uma indicação como... eu estou falando aqui de uma forma hipotética, porque é possível do ponto de vista do processo, e não havendo indicação, qual que é o caminho? Há um recurso para isso? O presidente da República tem que desistir, indicar outro nome? Eu vou ter que confessar a minha ignorância, porque eu não sou constitucionalista. Eu suponho que não haja recurso, que só caiba uma nova indicação. Mas isso foge um pouquinho da minha área de especialização, eu não me arriscaria muito. Que também, se houver indicação do mesmo, salvo o desgaste que já aconteceu e correr o risco de novamente ser reprovado, não há nada que impeça, né? Porque o fato de ter sido reprovado, o desgaste político na casa é que pode impedir de continuar, mas também não haveria possibilidade ou impedimento legal para que não houvesse uma nova indicação, né? Eu creio que não. Mas, bom, a presidente Dilma estava no auge do desgaste quando indicou o Fachin foi aprovado, né?
Aliás, é uma coisa que eu acho muito delicada, essa peregrinação do ministro, dos ministros ou dos candidatos, né, ao Senado ali. É uma tradição que eu acho que deveria ser revista. Não me parece saudável para a independência dos poderes. Mas, francamente, todo esse debate, o indicado vai ser aprovado, isso está fora de dúvida. Há um jogo ali dos poderes, né, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que ele será o ministro aprovado em breve. Também acredito que vai ser aprovado com tranquilidade. Com folga. Eu acho isso também, professor. Eu estive vendo algumas matérias de alguns senadores e até alguns que chegaram a criticar o candidato, né? Mas depois de conversar um pouco mais, eles já estão cedendo e já afirmando a viabilidade dele ser aprovado. E também o fato de, na sua trajetória, de ter ocupado aí já o cargo de gestão pública em lugares importantes, assim, não tem como também o chefe do executivo ele não faz um jogo sem medir riscos, né? Assim, eu vou indicar alguém para um cargo e com tanta relevância que depende da conversa com o legislativo de forma tão temerária. E mesmo porque para se reprovar um nome desse teria que ter um motivo muito forte e não tem. Verdade. No caso do André Mendonça só tem motivo positivo. Pode ter um motivo político ali lá, mas é de forma isolada. Eu creio que não há problema. Bom. Também creio. Sobre dado muito específico do conservadorismo, né, do André, presumidamente é um jurista conservador, vai talvez defender algumas pautas conservadoras. Mas chamadas conservadoras, né, professor? Mas eu não leio o conservadorismo como uma nota negativa. Para mim é algo saudável, positivo. Então, xingar alguém de conservador também, para mim, não faz sentido. Mas é xingamento em alguns contextos, né? Você é conservador. Todos somos, em alguma medida, né? Ninguém consegue renovar tudo. Todo mundo conserva alguma coisa. A questão é escolher o que conservar, o que renovar. O André seguramente vai ser um ministro que vai ter uma leitura mais conservadora do mundo. Mas ele vai estar entre talvez outros 10 ministros um pouco mais progressistas. Então não há nenhum problema nisso, né? É algo saudável para o próprio Supremo, a presença de, eventualmente, um ministro mais conservador. Eu penso até que tem vaga para mais outros conservadores no STF, que parece que está um pouco desequilibrado hoje. Precisa de um equilíbrio. Nós estamos chegando aqui no finalzinho, mas eu costumo dizer o seguinte, eu já presidi órgão de defesa do direito de criança e tal, desde muito novo eu sou contra o aborto. Então, eu sou conservador desde a adolescência e acho que continuar se defender. Se for contra o aborto fora dos termos legais hoje, já ser conservador, já sou desde a mais tenra idade. É isso aí. Todos somos, em alguma medida, todos somos. A renovação total e constante é ilógica. A questão é escolher o que vale a pena manter, não é? Quais estruturas elas são positivas, são saudáveis e onde nós podemos aprimorar, melhorar. Então, nesse sentido, eu acho que pode ser muito positivo ter uma voz dissonante, uma outra leitura de mundo. Afinal de contas, não há neutralidade, nem questões morais relevantes, ninguém é neutro. Ninguém é neutro. E também faz parte do ambiente democrático, né? Perfeitamente. Professor Giordano, muito obrigado, professor Valceni. Parece que correu tanto rápido aqui o tempo para falar disso. Né? E essa conversa com dois excelentes convidados e com conhecimento aqui, a conversa parece que passou muito mais rápido ainda. Muito obrigado pela presença de vocês aqui e a sua contribuição com a nossa reflexão sobre esse assunto. Eu que agradeço, foi um momento muito oportuno e de grande aprendizagem, com a exposição aqui do Dr. Giordano aqui, né? Pude aprender mais um pouco também. 2 professores. Um prazer, um grande prazer estar aqui com você e com o querido professor. Obrigado, gente. E concluímos mais este Advocacy. Muito obrigado por estarmos juntos para tratarmos deste assunto importante e para sermos, antes de tudo, um país melhor. E nós te aguardamos no nosso próximo Advocacy.